Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A perseverança daqueles que santificam e purificam jamais é em vão. Pelo contrário, receberão a recompensa, o galardão, tanto nesta vida como na ressurreição do último dia. E assim o Senhor conhece os que fazem por forma voluntária, até os que fazem por interesse. Mas a palavra diz: de graça recebeste, de graça ofertais. Mas mesmo assim céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E assim também ele nos ensina que a recompensa daqueles que perseveram é o nome escrito no livro da vida, é a salvação, exaltando sempre a salvação. Ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que a figueira não floresça, todavia exaltamos, alegramos na salvação, ainda que não haja vacas emalhadas nos currais. A alegria do Espírito daqueles que perseveram pela condução do seu Espírito. Espírito de retidão que nos mantém rumo ao nosso alvo e objetivo, daqueles que não retrocedem e jamais desfaleça de fazer o bem, assim nos ensina o Senhor. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Perseverai segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós, porque Ele é fiel e verdadeiro, nos sustém e nos fortalece. Sejais firmes e constantes e buscais sempre ser cumpridores por meio do seu Espírito, Espírito fiel e verdadeiro, aonde bem-aventurados sois aqueles que perseveram segundo o seu Senhor, daqueles que, na verdade, seja luz para aqueles que perecem em densas trevas por falta de conhecimento e negligência no ensino. Assim como ele diz: tu vive no meio de um povo amotinado. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Mas nós estamos segundo um espírito de ousadia, de intrepidez, de poder e de equilíbrio. Não daqueles que são covardes. Porque o Senhor é aquele que diz que a quem muito foi confiado, muito lhe será cobrado. E ai daquele que o Senhor peça que diga algo e ele não diga, assim como ai daquele que diz algo que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Assim como aquele que fala e faz a vontade do Senhor não fala para agradar os meros mortais e tampouco segue segundo aqueles que reuniram mestres de si mesmo e falam somente aquilo que lhes interessa. E a palavra diz que quando ouvisse a santa elogia de Cristo, sentiriam como cócegas e comichões em seus ouvidos, porque não iriam suportar a santa elogia de Cristo. É melhor para aqueles que, quando o Senhor vai cobrar não somente da nossa alma, mas aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor. Se alguma alma pereceu sendo negligente por si, e nós não usamos de negligência, mas falamos a verdade, aquele sangue não é requerido sobre nós. Assim, não fomos hipócritas de anunciar o que não praticamos. Mas aquele que, na verdade,
usou de negligência e aquela alma desencaminhou e não alcançou a salvação por sua negligência, embora a palavra diz que ninguém atribua falta a outro, o Senhor requerirá o sangue derramado daquele que ouve a sua heresia. Assim nos ensina o Senhor. Por isso não sejais mestre entre vós, mas anunciai na presença do autor e consumador da nossa fé, porque ele nos concede a sua palavra fiel e verdadeira, genuína, da onde não somos dos mercenários e dos hipócritas que se entregam ao espírito do erro. Assim nos diz o Senhor.